Opa, fiel pós-jogo de Corinthians 1, Juventude já rebaixado 1 na casa do Corinthians. Mas antes de falar desse jogo melancólico, quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dessa moral pro corintiano que ama o clube. Então, fiel, o Corinthians consegue aí empatar com o time rebaixado em casa, mesmo com você saindo ganhando, saindo de vantagem no primeiro tempo, o Corinthians consegue fazer a proeza de tomar a pressão do Juventude o segundo tempo todo e terminar o último jogo do Brasileirão aí em casa, tomando empate, tomando pressão para um time rebaixado, né? É, eu acho que independentemente de você estar com o time reserva, eu acho não, eu tenho certeza, o time reserva do Corinthians empatar com o time rebaixado, isso daí com os titulares entrando no segundo tempo, mostra o quanto que esse elenco foi mal montado. Quem critica o Dorival, quem coloca o peso desses resultados nas costas do Dorival, não entende de futebol, não olha a coisa como um todo. O Corinthians foi muito mal montado, elenco muito mal montado. Se não fosse o Guinegão ter os lampejos, se não fosse aí o André, o Dieguinho, o João Pedro, Choca, se não fosse o Bidu dar uma melhorada absurda esse ano, o que seria do Corinthians? O Corinthians estaria rebaixado hoje. E se não fosse, na minha opinião, o Dorival, na minha opinião, o Dorival, ele espremeu do time do Corinthians o que ele pôde, tá? E você vê um time empatar com o Juventude em casa já rebaixado, você vai com esperança para a Copa do Brasil, aí falar, você não é corintiano, você não tá acreditando. Cara, não é questão de não ser corintiano, analisa o futebol do jeito que eu vejo. Não adianta chegar para vocês, ah não, gente, foi só um time reserva, o jogo mesmo é quarta-feira, não adianta. Não adianta. Isso daí é reflexo do que é o elenco do Corinthians hoje. O time reserva, não ganhar de um time rebaixado em casa, é reflexo do que é o elenco fraco do Corinthians, tá? Pode acontecer de ganhar do Cruzeiro, de passar e ser campeão da Copa do Brasil? Pode, mas você vai com confiança, você vai confiando nesse time do Corinthians, um time que sempre faz o gol, toma empate, toma virada, um time que sempre joga bem o primeiro tempo, o segundo tempo não mostra mais raça, não tem mais intensidade nenhuma. Faltou sangue para os jogadores do Corinthians hoje. Os jogadores jogaram parecendo que é uma pelada de fim de semana, mesmo que é um jogo que teoricamente não valia nada para o Corinthians, valia dinheiro, valia, enfim, né? Mas não tinha nada assim significante na tabela. Mesmo assim, você não pode jogar um jogo sem intensidade do jeito que jogou. Então é vexatório esse fim de campeonato do Corinthians. A quantidade de derrotas que teve nas últimas 6, 7 rodadas do Brasileirão é uma coisa vexatória. O elenco mal montado. Tem que mandar esses caras embora. Perna de pau. Charles é perna de pau. Hugo perna de pau. Félix Torres nem se fala. Romero já vai sair. A não ser que consiga, tentem ali renovar. Anguilere, perna de pau, tem que ir embora. O Anguilere, velho, perdeu uma bola de cabeça hoje no gol do Juventude para um cara que tem 1,67 de altura. Como que é que um zagueiro, claro que é lateral de origem, mas ele tá de zagueiro no Corinthians. Como que um zagueiro perde a bola de cabeça para um cara de 1,67? Não dá. Então tem uma galera aí que tem que ir embora do Corinthians. Só que com o Fabinho Soldado para montar, já também não espero muita coisa boa. Então tem que mudar muita coisa. Todo ano a mesma conversa, né, bicho? Estou cansado já como corintiano. Tem que mudar muita coisa. Todo ano é essa conversa. Né? Mas infelizmente essa é a realidade do corintiano. O Corinthians vai para um fim de temporada. O Corinthians está numa semifinal de Copa do Brasil sem dar muita esperança para o torcedor. O Corinthians vai para a próxima temporada com transferban para pagar milionário, valor absurdo. Ninguém sabe se vai dar para pagar, ninguém sabe se vai pagar no finalzinho da janela e não dá mais para contratar ninguém. Ninguém sabe como é que vai ser. Então esse é o Corinthians hoje. O Corinthians hoje é uma total bagunça, uma total incerteza para o torcedor. E eu fico indignado com esse empate hoje em casa para o Juventude, rebaixado. Né? O jogo que o Corinthians começa o primeiro tempo ali. O Kaique, velho, o Kaique hoje foi uma graça surpresa. Mas é um cara que sofre do que sofre o Corinthians hoje, que é falta de sangue, falta de intensidade. Ah, você vem dizer isso com o Kaique jogando a bola que jogou hoje? Venho.
porque muitas bolas que dava para ele disputar ali, pressionar o jogador do Juventude, ele não pressionava, ficava do lado parado. Então, ainda mais se tratando de um cara da base, um cara jovem, um cara que está chegando agora, mostra que ele é um cara sem intensidade, é um cara sem essa garra. Né? Eu não estou dizendo só de Corinthians, que no Corinthians tem que ser assim, não, isso daí é papo. No Corinthians você está jogando os caras mais moles que eu já vi nos últimos anos no Corinthians, só cara mole no Corinthians. Não tem mais esse papo, no Corinthians tem que ser raça. Não estou vendo mais ninguém raçudo no Corinthians, tá? Esse papo que o Corinthians é raça, destruíram, tá? Mas qualquer jogador, qualquer time que jogar, se jogar como o Kaique joga sem intensidade, não vai prevalecer. O cara tecnicamente é bom, vai bem até com as duas pernas, deu uma assistência muito bonita para o Martins, muito inteligente hoje, participou de várias jogadas de ataque do Corinthians, mas é um cara sem sangue. Se ele mudar a postura dele, se torna um grande jogador, tem tudo para ser um grande jogador, mas se não mudar essa postura dele de pouca intensidade, infelizmente ele vai dar esses lampejos de craque e depois some. Aí fez 1-0 com o Martínez, depois também não pressionou tanto, poderia ter ampliado. Vai para o segundo tempo e volta o segundo tempo tomando pressão, assim como foi contra o São Paulo, assim como foi contra o Ceará, assim como foi contra o... Qual foi o último jogo do Corinthians, que eu não estou me recordando? Contra o Fortaleza, o outro jogo na Arena que eu tinha jogado também, contra o Botafogo, mesma coisa. No primeiro tempo você vai, faz um lampejozinho, volta pro segundo tempo em vantagem, mas no segundo tempo você volta parecendo que tá morto, parecendo que ganhou o título mundial, tá ali sossegado, já ganhou tudo, parecendo que é isso que os jogadores do Corinthians evidenciam quando voltam pro segundo tempo. E os caras pressionam o jogo todo, o primeiro tempo todo, o Corinthians tem uma chance ou outra. Claro que perdeu o gol, perdeu muito gol. O gol que o Ranieri perdeu agora no último minuto foi um absurdo. Tava impedido, ninguém sabe se tava, que nem o VAR chamou porque a bola não entrou, enfim. Mas dá pra ver um desinteresse, dá pra ver uma falta de comprometimento realmente com a camisa do Corinthians em relação a esses jogadores. Falta comprometimento, falta intensidade, falta departamento de futebol, falta um clube ter moral. O Corinthians é um clube que ficou um clube sem moral, velho, no mercado, ficou um clube sem moral, com jogadores, da parte de profissionalismo. Então, eu tô realmente assim, desanimado com esse fim de temporada e também com a situação toda do Corinthians. Aí, no lance do gol do Juventude, o Anguilhere, você tem na zaga o Burro Torres, tem o João Pedro Choca e o Anguilhere, tudo com mais de 1,80 m. Aí chega um cara com 1,67 m, pula e faz o gol. Não tem... São 3 profissionais com mais de 1,80 m de altura, 3 zagueiros, deixa um cara de 67 ganhar a bola aérea. Não é pra estar no Corinthians. O Anguilhere que estava na bola principalmente, claro que o João Pedro também estava por perto, mas quem estava disputando foi o Anguilhere. Não, tem que sair do Corinthians, não dá. Até porque eu explico, ele tá de zagueiro no Corinthians. Ele tá de zagueiro, eu repito no caso, né? Então ele não poderia deixar o cara cabecear aquela bola. É isso, né? Vamos aí torcer para que o Corinthians realmente mude a postura, para que realmente dê tudo certo contra o Cruzeiro. A gente saia pelo menos com um empate quarta-feira, para a gente poder aí tentar decidir na volta em casa. Mas as notícias não são muito boas não, tá, fiel? Comente o que você achou, se inscreva no canal, dê essa moral pro corintiano que ama o clube e vai Corinthians!